Vamos falar de coisa boa. Falar dessas coisas chatas, não. Até porque hoje não está em festa. Volta de férias, Dejane Arnold. Bom dia, Dejane. Bom dia, João Edson. Bom dia a todos os colegas de estúdio, a todos os ouvintes em Mato Grosso. Muito bom estar de volta. E você voltou com toda a carga. Hoje, entrevistados de peso, bons entrevistados de peso, né? Pois históricos, hoje e mais de um. Com 2 entrevistas, né? Justamente porque estamos começando um mês muito importante para a agropecuária, né? Na lavoura aí tem o término do cultivo, do plantio de soja. Também temos momentos importantes aí para a pecuária, com vacinação, com muito trabalho dentro da porteira, e é por isso que a gente veio bater um papo aqui muito importante. Conosco aqui no estúdio está o Francisco Manzi, que é diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, e depois, virtualmente, a gente vai falar com o Normando Corral, que é o presidente da FAMATO. Mas para começar com o Chico, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez conosco, porque realmente se inicia novembro e muito trabalho aí para os pecuaristas de Mato Grosso. Bom dia. Bom dia, Dejane. Seja bem-vinda, né? De volta, que bom. Estávamos com saudade de ouvir a voz da Dejane. Verdade, né? Bom dia, João. Bom dia a todos. Realmente, estamos iniciando aqui o mês de novembro. É um mês tradicionalmente de campanha contra a febre aftosa, mas particularmente este ano é diferente. Porque primeiro, nós tivemos uma inversão nas etapas de campanha, ou seja, os produtores têm que ficar antenados que desde 2017 a gente só vacinava animais de 0 a 24 meses e neste ano nós vamos vacinar de mamando a caducando. E em segundo lugar porque é a última vacinação contra a febre aftosa que o Mato Grosso irá realizar. Então esses 2 pontos muito importantes iniciando o mês de novembro por falar em vacina. E justamente a última, mas ela precisa ser realizada. O pecuarista já entendeu isso, que não pode, como já é a última, vou deixar para lá, não pode. Tem que cumprir até para que faça parte do plano aí em que Mato Grosso está para erradicação e para retirada da vacina, né? Não, isso mesmo. E nós temos que entender o seguinte, no último caso de febre aftosa foi em 1996 na cidade de Colíder, janeiro de 96, ou seja, lá se vão 26 anos, eu até falo que os médicos veterinários que têm menos de 26 anos de formado não viram como profissionais a febre aftosa. Nós tínhamos milhares de focos de febre aftosa. E nós conseguimos não ter febre aftosa por vários motivos. Primeiro, pelos órgãos de defesa, o MAPA, o INDEA, pelos laboratórios que fabricaram uma vacina de excelente qualidade, mas o protagonismo do produtor foi muito importante, porque é ele quem compra, conserva, transporta, vacina e comunica. Então, por causa disso, a gente já há décadas vem vindo com mais de 90% de cobertura vacinal e não vai ser agora no apagar das luzes que o produtor vai deixar de fazer o seu trabalho. Então, fundamental isso que você falou, vacinar todos os animais, sem exceção de mamando a caducando. E essa questão agora ainda depende, claro, do ano que vem, de ter o reconhecimento, né? Retirar a vacina faz parte de uma etapa, mas esse reconhecimento de área livre ainda depende de análise de outros órgãos, né? Não, é o primeiro passo, primeiro que não é só o Mato Grosso que vai deixar de vacinar, nós já temos hoje Santa Catarina, o Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, o Acre e alguns municípios do Amazonas e já do Mato Grosso que não vacinam, e o bloco 4, né, praticamente todo irá retirar a vacina, ou seja, quase mais de 75% do nosso rebanho vai receber a vacina pela última vez. E isso faz parte do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, com 16 operações, 101 ações, e que uma delas é a retirada da vacina. Depois disso vai existir o reconhecimento nacional, primeiro, e depois sim pleitear junto à Organização Mundial de Saúde Animal o reconhecimento internacional como área livre sem vacinação. Esse reconhecimento e essa retirada que demonstra muito o empenho da cadeia produtiva, do produtor rural, isso também
auxilia para a conquista de mercados? Há esse reconhecimento por parte dos mercados compradores? A bem da verdade, o que o mundo quer é uma carne sem o risco de febre aftosa. Né? É mais importante do que vacinar ou não vacinar. Mas eu sempre faço uma analogia do vírus da febre aftosa com a segurança pública. Você imagina uma cidade, um estado, um país, que você esteja há 26 anos sem nenhuma invasão de uma casa, por exemplo. Você vai falar, a próxima casa que eu vou fazer sem muro. Né? Por que eu vou continuar fazendo muro se faz um quarto de século que eu não tenho a entrada? Porém, nós temos que entender que isso nos deixa mais vulneráveis. Então, o fato de não ter o muro é porque a gente tem confiança na segurança. Então, nós vamos passar por uma nova etapa, que é a etapa de vigilância. Mas, respondendo a sua pergunta, o não vacinar contra uma doença que nós não temos o vírus circulante é sim um sinal de transparência, né? Porque nós já chegamos a ouvir, inclusive, do mercado internacional. Falar, se vocês não têm febre aftosa há tanto tempo, de duas uma. Ou a sua vigilância não é tão boa, ou que sentido faz vocês estarem fazendo? Vocês estão ocultando alguma coisa? Então, a gente quer mostrar que nós não temos mesmo o vírus circulante, e a gente pode comprovar isso, porque os suínos não são vacinados e são susceptíveis, os ovinos não são vacinados e são susceptíveis, e nós não temos relato de doenças também nessas espécies. E aí você falou de vigilância, esse é o próximo passo, né? A atenção e o alerta redobrado, então, por parte do pecuarista e informar qualquer eventualidade que surgir. Sim, nós temos a vantagem, aqui o INDEA, né? E aqui parabenizo os funcionários do INDEA, que nós temos hoje, como a pecuária é o negócio de Mato Grosso, presente nos 141 municípios, e nos 141 municípios, João, temos uma unidade do INDEA. E o INDEA é um parceiro do produtor, o produtor, para qualquer sinal, qualquer sintoma, não só de febre aftosa, mas de qualquer doença, ele deve procurar uma unidade do INDEA para que a gente possa mitigar o problema o mais rápido possível, caso venha acontecer. E você falou aí de outras doenças, essas outras demandam ainda vacinação, e o produtor sempre vai ter algum trabalho no campo de vacinação, né? Que muitas vezes ele fazia essa vacinação de outras doenças e preventiva no momento em que prendia o animal para fazer a aftosa. Mas isso continua. Sem dúvida, nós temos aí um calendário sanitário de vermifugações, que a Embrapa já comprova que os animais que não recebem o controle de verminoses, eles têm um desempenho 40 quilos menor por ano, então ele precisa continuar fazendo a vermifugação. Existe a vacinação contra a brucelose, que ela é obrigatória, sob pena, inclusive, de uma sanção pecuniária, e uma doença que causa um prejuízo ainda muito grande de aborto, inclusive é uma zoonose que precisa continuar fazendo, as clostridioses, a própria raiva em lugares onde existe o foco. Ou seja, o produtor, aonde ele precisa se utilizar ainda de vacina, as doenças que precisam de vacina precisam continuar sendo feitas também. Você questionou, você citou aí a questão da brucelose, e aí eu queria fazer uma explicação aqui, que muita gente circulou os vídeos aí da marcação que é feita nas bezerras, e é uma marcação exigida, né? Há necessidade de se comprovar que as bezerras foram vacinadas de brucelose, contra a brucelose, e aí justamente elas são marcadas para que seja comprovado. Mas muita gente ficou em alerta porque a marcação foi com o ano que nós estamos, o ano é 22, e aí as pessoas associaram isso com a questão política. Mas isso existe, é necessário marcar com o ano, né? Pelo menos especificamente para uma vacina. Sim, e o ano é só a final do ano, então quer dizer, o número que tem que ser colocado é o número 2 esse ano, não o 22, né? Uhum. E também depende da vacina escolhida. Nós temos 2 vacinas obrigatórias, que você pode optar por uma ou outra. Uma delas precisa ser feita. Se for a B19, é com o número 2 na face, e se for a RB51, é o V. E isso comprova, é uma vacina, é uma marca que ela é permanente,
E caso o INDEA faça uma fiscalização, quer seja no trânsito, quer seja na propriedade, onde animais acima de 8 meses não possuam essa marca, tem uma sanção pecuniária também por não vacinação, e aí o médico veterinário oficial faz uma vacinação assistida contra a doença também. Outro momento que nós chegamos é a estação de monta. Importantíssimo aí para se preparar e para a chegada de novos rebanhos, novos plantéis. Sim, estação de monta é uma técnica absolutamente gratuita, porque ela nada mais é do que a escolha do período correto para que você faça uma concentração dos nascimentos no período correto. A gente sempre diz que o bezerro que nasce em agosto, setembro, é o bezerro que está no lugar certo na hora certa. Então, para isso, a gente tem esse período que no Mato Grosso normalmente vai de novembro a fevereiro, exceto em algumas fazendas que se utilizam aí de integração lavoura-pecuária, que fazem uma estação de monta invertida, porque o objetivo maior da estação de monta é que tenha uma maior disponibilidade de alimento, que é justamente no período chuvoso. E como a gestação é de 9 a 10 meses, ele nasce no final da seca. Quer dizer, ainda no período seco, onde você tem menos diarreias, menos problemas de umbigo e tudo mais, mas já no início das chuvas, para que as vacas possam nutrir melhor esse bezerro, produzir mais leite e, o mais importante, reconceber para que ela consiga dar aí um bezerro por ano. Então, o objetivo maior da estação de monta é esse. É isso aí. Bom, Chico, aproveitando a sua presença aqui, a gente está aí com um novo cenário. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação de 2022 na questão pecuária de Mato Grosso e também já para 2023, o que você verifica que vem por aí nesse novo cenário também político que nós temos. Nós tivemos um 2022 bastante difícil, né? Nós tivemos aí um início com arroba valorizada, nos preparamos com arroba valorizada, o produtor já investe mais e faz semi-confinamentos e faz confinamentos, investe em maquinário. E o que nós tivemos agora, principalmente no segundo semestre, foi uma perda muito grande no valor da arroba, né? E isso não era esperado, né? Isso porque geralmente o segundo semestre é bom. Normalmente é bom, mas nós tivemos uma variação muito grande também na compra por parte da China, né? Hoje praticamente não existe diferença entre o boi China e o boi que é comercializado aqui, uma diferença que chegava a R$1.000 por cabeça. E então nós tivemos um ano bastante difícil. Por falar em política, ainda os produtores toda vez que tem uma eleição, você fica apreensivo, a gente não sabe como vai ser. Nós já tivemos reeleições onde o segundo mandato não foi tão bom quanto o primeiro. Nós já tivemos também mudanças, então toda mudança é um período de apreensão. Os produtores, eu tenho certeza que vão continuar fazendo a parte deles, né? Nós, João, nós não somos formadores de preço. A gente vai nas lojas, pergunta quanto custa o sal, quanto custa a vacina, quanto custa o vermífugo, né? Quanto que vai ser o salário mínimo esse ano? E na hora de vender o boi não dá para fazer isso, né? Na hora de vender o boi, você liga para o frigorífico e fala quanto você paga. Né? Então, normalmente a gente dá entrevistas, as pessoas falam, não, a carne está muito cara, por que os produtores estão permitindo um negócio desse? Quer dizer, nós não somos formadores de preço. Mas a gente não sabe fazer outra coisa. A gente investe, Mato Grosso tem um diferencial com ao restante do país, a gente produz 25%, tem uma produção de 25% a mais por hectare em arrobas. A gente vai continuar fazendo a nossa parte e esperamos sim que haja sim um respeito, que as exportações são fundamentais. Nós temos hoje mais de 120 países que importam a nossa carne, mas 80% é mercado interno. E também, Dejane, o que fazer nós não sabemos, mas o que não fazer nós temos certeza. Por exemplo, questão de taxações das exportações. É uma experiência, ninguém exporta imposto. Os países que
com o intuito de ter um mercado interno mais baixo, taxou as exportações, diminuiu essa margem ainda já apertada do produtor, e o que acontece hoje, por exemplo, eu tenho um amigo que é recém-chegado da Argentina, que diz que a carne nos restaurantes está mais cara do que aqui. Né? Um país que... Uma economia que está acabada, né? Então, se nós tivermos um produtor que tenha uma margem para ele poder trabalhar, nós temos capacidade de continuar atendendo o mercado interno e também de exportar. A competição de mercado ela é indicada pela sua capacidade de produção baixa. Se a gente não abaixar para produzir, a gente perde mercado, né? Essa é uma lógica geral que se aplica a todas as coisas. Mas, Chico, eu imagino que vocês são muito prevenidos. Eu falo que ao contrário do Brasil, que não tem planejamento para nada, né? Só se preocupa com a ponte quando ela cai e ninguém passa mais, né? Eu sei que vocês lidam muito com a questão de planejamento. Vocês devem ter os mapas assim, do mundo, o que está acontecendo, o que está indo, tá? Qual que é a ideia nos próximos anos? Independente de governo brasileiro, existe um mercado internacional que movimenta. Eu tenho lido muito, Dejane, sobre a Europa, como que ela está enxergando essas turbulências, né? E a própria Europa está dizendo que ela vai precisar de demanda de proteínas, que ela não vai conseguir produzir. E esse impacto já vem em 2023, gerado um pouco pela guerra, mas pelas novas circunstâncias. Como que vocês já enxergam isso na frente? Nós seremos o grande fornecedor? A gente entende que isso é um caminho sem volta. Certamente, nos outros países que não o Brasil, o aumento da produção de proteína não vai ser da carne bovina. Sim. Porque é muito mais fácil para quem não tem espaço ter um aviário onde você tem lá 12 mil animais em 1 hectare. Né? A suinocultura também, ela é uma suinocultura integrada que precisa de muito menos espaço, e aonde tem espaço para carne bovina é no Brasil. Eu acabei de falar que o Mato Grosso tem 25% a mais de produção do que o restante do Brasil. Sim. Ou seja, a gente produz 5 arrobas por hectare, enquanto o restante do Brasil produz 4. Porém, nós temos diversos produtores aqui no Mato Grosso que chegam a produzir 80 arrobas por hectare. Sim. Então, nós temos não só tecnologia, como nós temos produtores que já fazem esse trabalho. Isso sem a necessidade de nenhum tipo de desmatamento ilegal. Ou seja, o Brasil, ele não só é a bola da vez, mas como ele é uma das únicas opções em produção de carne com qualidade, com quantidade, com sustentabilidade, que reflete também em respeito ao meio ambiente. Então, sob o ponto de vista de fornecer carne bovina, a longo prazo, eu acredito que ainda é um negócio para profissionais, não tem espaço para amador, porque as margens são pequenas, mas o Brasil, eu acho que ele é imbatível e vai continuar sendo. Bom, a gente já está com o Normando Corral na linha. Eu gostaria então de convidá-lo para o bate-papo. O Chico permanece aqui conosco também. Vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar com mais tranquilidade com o Normando. Chico Manzi, e já está chegando aqui outro convidado, né, Dejane? Normando Corral, que é presidente da nossa Federação de Agricultura e Pecuária, a FAMATO. Normando, bom dia, nos ouve? Ligar de novo. Deu um problema É que tá frio aqui em Cuiabá, deve ter congelado a linha, né? Olá, bom dia, Normando. Tá na escuta? Não está. Normando está em Tangará? Está em Tangará da Serra. Tangará ainda é mais frio do que aqui, né? Tá aí. Oi, Normando, bom dia. Bom dia, vocês estão me escutando? Agora sim. Como é que tá aí? Tá frio também? Frio também. Aqui acho que é um pouquinho mais frio que aí. Ok. Normando, obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria já de iniciar aí uma mesma pergunta que eu fiz aqui para o Chico. Aí a gente tem mais 2 meses de 2022. Como é que está a nossa agricultura e pecuária? Uma avaliação que você faz aí do nosso ano. Esse ano promete ser bom também. Nós estamos aí com chuvas até regulares. Esse frio que não era muito esperado, mas não atrapalha nada. E considero, sem falar preço de mercado, como eu ouvi o Chico Manzi falar,
Bom dia, Chico, tudo bem, né? Bom dia, Norman, As tudo questões bem? de Prazer mercado ouvi-lo. são outras, mas as práticas agrícolas, no momento de plantio, eles estão ocorrendo de forma correta. Eu acho que nós vamos ter uma boa safra por ano que vem. E justamente ano que vem já tem algo que se desenha na sua opinião? Como é que vem o ano de 2023, a expectativa para esse cenário do agro, com essas alterações também políticas, Normando? Ligiane, se tiver alguém aí que tem uma informação melhor, me passa, que também estou muito curioso. Tá? Também estou. Nós, nós vamos ter. Nós estamos num momento aí que, para nós, produtores rurais, o presidente que foi eleito não era aquilo que a gente desejava, mas, porém, é o que foi eleito. Então, a gente tem uma certa preocupação com o que possa acontecer, mas não a ponto, assim, de que haja alguma coisa desesperadora, não. Eu acho que o Brasil e suas instituições, elas são fortes bastante para superar qualquer evento que venha a ter aí de politicamente contrário ao que nós pensamos. Eu falo isso porque, embora tenha sido eleito um governo de esquerda agora, o presidente Lula, mas o Congresso, que foi eleito dia 2 de outubro, ele está bem centro-direita. Então, o presidente da República também não vai fazer o que quer. Tem um pouco de preocupação quanto a determinados movimentos sociais, ditos sociais, né, que estão sempre muito ligados ao governo do PT, como é o caso do MST, movimentos ilegais, que possa causar alguma insegurança para nós. Mas isso também vai ser bem resolvido, porque os governos do Estado têm muita participação nisso, e nós, no governo do Estado aqui, isso aí não vai ser permitido. Não vejo assim com grande preocupação, não. Eu sou otimista, naturalmente otimista. Não é o resultado desejado, mas é o resultado que foi demonstrado nas urnas. Você colocou essa questão do MST, então, na sua avaliação, essa pode ser uma grande preocupação, a possível invasão a propriedades rurais? Não, eu nem falo possível invasão, né? Porque o grande problema do MST, eles invadem, mas eles não sabem o que fazer com aquilo. Na verdade, porque eles não têm a prática do trabalho. Mas determinadas outras inseguranças que ele causa, por exemplo, nós vimos aí lá há muito tempo atrás, invasão em centros de pesquisa, né? Destruindo pesquisas de 10 anos, 12 anos, 8 anos. Isso aí causa um grande prejuízo. Agora, a invasão de terras, já que eles realmente não trabalham, não são aptos ao trabalho, não desejam isso aí, esse aí dá um problema também, mas nós estamos num país em que a lei tem que ser respeitada. E aí, se for entrar, tem os meios de retirar. Incomoda? Muito. Tem preocupação? Sim. Mas não vai ser por esse caminho, não. E, Normando, a questão até, o governador disse isso, né, que Mato Grosso pode andar com as próprias pernas. Você também avalia isso? O agro de Mato Grosso tem uma estrutura, está estruturado de uma forma que ele também se sustenta, mesmo com algumas coisas contrárias que venham aí do governo federal? Olha, eu não sei o que o governador do estado quer dizer com andar com as próprias pernas. Todos nós temos que andar com as próprias pernas. É bom que o estado seja assim, é bom que cada tipo de negócio que você tem a sua sustentabilidade econômica. Agora, às vezes nós temos contratempos de mercado que pode comprometer, natural de qualquer empreendimento. Agora, andar com as próprias pernas, ótimo. Nós, como pessoa, família, negócio, país, estado, cidade, não podemos ficar na dependência de outros. Hoje, nós temos uma dependência no agro das exportações, de alguns produtos nossos aqui do Mato Grosso. A questão da carne, que o Chico falou agora há pouco, bastante no mercado interno, 75% da produção fica no nosso mercado interno. Mas, que há de novo? Nada, um presidente eleito em que nos causa preocupação. Fora isso, superamos uma pandemia, superamos presidentes da República piores do que talvez esse que vai ser, como é o caso da Dilma Rousseff, uma presidente horrível, entre outros. O Brasil está num crescimento bom e eu acho que nós temos grande chance de andar com as próprias pernas e bem, às vezes até correr. E tem algo que a FAMATO, em conjunto também com a CNA, já prepara para levar algum pedido a esse próximo governo, a sentar para dialogar também?
Dejane, isso já foi feito. Nós tivemos um evento lá em Brasília, não sei se você teve a oportunidade de participar, em que era o movimento do agro do Brasil todo. Com mais de 3 mil pessoas lá. E lá nós entregamos, teve a participação do presidente da República, e lá nós entregamos o que precisa ser feito, né, para que o agro continue se desenvolvendo. Então, isso aí já está posto para qualquer presidente da República, para aqueles que estão no momento, para aquele que está no momento agora e para aquele que vem. Isso foi feito alguns meses atrás já. E se for, então, feito um convite para sentar à mesa agora com o próximo, isso vai ser colocado a ele também? Olha, opinião bastante pessoal. Nem é necessário convite. Nós estamos falando de instituições que tem que conversar, tem que sentar e conversar. Nós estamos falando de instituições, seja ela da Presidência da República, do Senado Federal, da Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Federação, Associação, Confederação, parte do país que se aglutina em determinadas instituições para promover o desenvolvimento. Então, não precisa convite. É praticamente obrigatório que isso se faça. Não adianta ficar de um lado, eu não gosto dele, não vou falar, não, bobagem. Agora é sentar e conversar. Normando, professor João Edson, bom dia, tudo bem? Prazer falar com você. Ô, professor, tudo bem e você? Normando, um aceno positivo ou negativo já deve se dar quando escolher o representante do mapa, o ministro da Agricultura, né? Você já tem alguma perspectiva, já foi ventilado alguma coisa ou nada ainda? Não, ventilado sempre tem, né? Quem você, quem vai ser, saiu no jornal esses dias, os potenciais presidentes, mas agora é pura especulação. Tá? As forças políticas vão conversar agora, os partidos que apoiaram para essa eleição o presidente eleito, aqueles que talvez não tenham apoiado, mas vão para a conversa começa a partir de agora. Qualquer outra coisa aí, a gente vai manifestar vontade, né? Eu acho que está sendo ventilado o nome desse aí. Na verdade, está manifestando a sua vontade. Eu sempre falo, eu lembro muito do Tancredo Neves, que numa eleição, não sei se para governador, o que foi, alguém estava pressionando ele e falou assim, olha, a imprensa toda está falando que eu vou ser seu secretário, o que eu falo? Fala que eu te convidei e você não aceitou. Foi isso mesmo. É isso. Bom, Normando... Então agora é por especulação, ficar escrevendo aqui, vão dar nome. Os nomes vão ser dados assim, é o que a gente gostaria que fosse. Normando, e você aí à frente da FAMATO nos últimos anos, agora encerra em 2022, então, todo esse trabalho realizado. Eu gostaria de aqui publicamente agradecer você por sempre dar espaço e estar aberto a conversar com a imprensa, e gostaria de ouvir aí de você esse sentimento de dever cumprido, de trabalhos realizados, como é que foi? Bom, na verdade, Dejane, eu agradeço a você de sempre dar a oportunidade da gente poder falar o que está acontecendo, o que a gente deseja que aconteça, né? Mas falar sobre o trabalho feito, que é sempre em prol, no caso da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, em prol do desenvolvimento dessa atividade no estado do Mato Grosso. Então, não é só em proteção ao produtor rural, mas em proteção à produção rural, base econômica do estado do Mato Grosso. Olha, eu me sinto muito realizado. É o final do meu segundo mandato, né? São 2 mandatos, uma reeleição só. Eu já fui primeiro vice-presidente na FAMATO, quando o Rui Prado era presidente. Fui segundo vice-presidente quando o Homero Pereira era presidente. Então, tive uma participação. À época, era uma participação periférica, já que o segundo vice-presidente não tem função, né? Ele tem um cargo, mas não tem função. Mas eu tive a oportunidade, pelos acontecimentos, de assumir em todas essas participações que eu tive. Quando o Homero foi candidato a deputado, o Rui estava na presidente da ProSoja, eu assumi a FAMATO como presidente. Depois também, quando eu estava como primeiro vice-presidente do Rui. Então, eu tive a possibilidade de participar bastante. E agora, pela concessão que me deram os presidentes do sindicato, 2 mandatos. E fiquei muito realizado, muito satisfeito com isso aí. E eu sempre digo também que é o seguinte, olha, uma das coisas que mais me agradou nisso aí, além das ações que deveriam ser feitas, não é o fato de ficar conhecido, não, mas o fato de ficar conhecendo. Conheci muita gente boa,
e isso aí engrandece pessoalmente. Então, para mim foi muito bom, eu fico muito contente, estamos finalizando agora esse ano, e acho que contribuí. A instituição é maior do que todos nós, e eu acho que consegui deixar ela melhor do que quando assumi. E não porque foi melhor que os outros, é porque consegui contribuir com mais alguma coisa. E espero que os que me sucederão também o façam. É isso aí. Obrigada, Normando, mais uma vez, por todo esse apoio, pelo apoio da FAMATO também, a imprensa, a abertura, né? O Chico quer falar com você, Normando. Vamos lá, obrigado, Jane. Normando, eu vou ter, se Deus quiser, vamos ter várias oportunidades de nos encontrarmos ainda com você na presidência, mas eu queria externar aqui, ao vivo, aqui em nome da Crimate, o excelente trabalho que você fez na condução da FAMATO durante esses anos e dizer que a Crimate nunca esteve tão alinhada com a FAMATO quanto esteve na sua gestão. E desejo... E não pensa que a gente vai... que você vai se aposentar, não, porque você vai continuar contribuindo, independente de estar à frente da presidência. Com certeza. Ô Chico, obrigado de coração. A Crimate fez um evento aí quando foi aí que veio o Coppola, e de surpresa me entregaram uma placa agradecendo, me parabenizando, e aquilo para mim foi espetacular. Eu não esperava e fiquei muito grato mesmo. Ela está ali em cima da minha mesa, no meu escritório aqui em casa. Essas coisas aí que vão acontecendo que deixa a gente emocionado, mas deixa a gente muito feliz. E outro dia eu estava brincando o seguinte: você vai sentir falta da FAMATO, vai sentir falta da convivência, né? Mas eu falei, mas acho que eu vou sentir falta mesmo, é que eu não vou já ganhar tanto a cesta de Natal. Eu adoro brinde. É isso. Obrigada, Normando. Obrigada, Chico. Obrigada, João, pelo espaço.